Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Hoje vamos falar sobre licitação e eu vou parar em modalidades de licitação, deixando esse tema para um próximo vídeo, porque eu não tive tempo ainda de fazer resumo disso. Vamos começar no artigo 37 da Constituição Federal, que diz que a administração pública direta e indireta precisa licitar para realizar suas compras, suas obras, seus serviços e alienações. E aí, no sentido da competência, lá no artigo 22 da Constituição Federal, temos que a competência privativa da União legislar sobre licitação. Tanto é que recentemente foi aprovada aí a nova lei de licitações, tá? Mas enquanto ela ainda está em vacácio, nós vamos falar tudo no sentido da lei que vigorava, para ficar mais fácil e até porque é o que vai ser cobrado em concurso. Então, conceito e finalidade para Edi Lopes Meireles é um procedimento administrativo mediante o qual a administração seleciona uma proposta mais vantajosa para o contrato, seu interesse. Então, nós extraímos aí dessa análise dois elementos, né? O primeiro elemento é que licitação é um procedimento administrativo, ou seja, é um conjunto de atos administrativos ordenados que vinculam a administração aos licitantes, sendo que o ato anterior fundamenta o posterior. E aí, a proposta mais vantajosa é outro elemento que a gente extrai dessa definição, que denota que a licitação precisa atender exigências do edital, né? Os participantes precisam atender exigências do edital e a administração precisa fazer valer o edital, tanto nos atos que partem da administração, como nos atos que partem dos licitantes, dos participantes aí da licitação. E, nesse sentido, o edital contém uma série de critérios para especificar, para escolher quem vai ser o vencedor do certame, né? E a licitação é baseada primordialmente em competitividade, porque ela permite ou ela facilita o ingresso do maior número de participantes, para que dentre esses participantes, quanto mais abundância em participantes, a gente consegue achar melhor aquele que atende os requisitos, né, que atende o interesse público. Ou seja, o menor preço, a melhor qualidade, né? E aí por aí vai. É tudo isso que a gente vai ver agora, quando a gente vai falar de princípios. Princípios, a gente estuda aí o artigo 3º da Lei de Licitações, que é a Lei 8666 de 93, a Lei do Tinhoso. O primeiro princípio é da isonomia, né, que na verdade é um princípio universal para o direito, mas nesse sentido, aplicando especificamente para a licitação, nós temos que os licitantes são iguais, né? Então nós precisamos tratar com igualdade os licitantes que possuam as mesmas características e de modo desigual aqueles que são desiguais, contanto que essas desigualdades dos licitantes sejam fundamentadas, sejam devidamente explicáveis, né? Também aplica-se o princípio da proposta mais vantajosa e não necessariamente aquela de menor preço, mas sim a que oferece melhores condições para atender o interesse público. O princípio da legalidade, isso na verdade é um princípio geral da administração, né, do direito administrativo, segundo o qual a administração só pode fazer aquilo que a lei estipula. Na verdade, secundum legem, né, sob pena dos atos administrativos reputar-se nulos. Então, enquanto o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a administração só pode fazer aquilo que a lei permite. O princípio da impessoalidade é aquele princípio pelo qual a administração visa afastar, inibir a concessão de privilégios para os licitantes, né? O princípio de moralidade, a gente sabe que esse princípio de moralidade é um princípio geral da administração, aplicável não só à administração, mas também aos particulares. Princípio pelo qual a administração e os particulares devem se submeter a princípios éticos como o de boa-fé, honradez, transparência, moralidade. E moralidade também é um princípio, e que se confunde aí com o princípio da probidade. Então, probidade a gente pode sim dizer que é sinônimo da moralidade, né? Princípio de publicidade. Publicidade é diferente de publicação. Publicação é o ato em si, de publicar, de levar ao público
mas a publicidade é um princípio pelo qual a administração está submetida a divulgar os atos licitatórios, trazer isso ao público, expor, né, as condições ao público. Hoje, se você acessar aí o diário oficial da sua cidade, você vai ver uma penca de licitação, de editais e tudo mais. Entretanto, o princípio da publicidade comporta duas exceções, que é o sigilo das propostas até a abertura do certame, e também não podemos, é permitido, né, violar aí o princípio da publicidade somente se a gente estiver diante de uma possibilidade de exposição ao risco da segurança nacional. Então, se a segurança nacional estiver em jogo, podemos sim manter os atos licitatórios em segredo, e aí mitigando o princípio da publicidade, né? Oitavo princípio para a gente falar aí, vinculação ao instrumento convocatório, princípio pelo qual a administração é obrigada a seguir exatamente o que está no edital, no convite. E aí, para vocês entenderem melhor, vejam o artigo 41 da Lei do Tinhoso, Lei 8666. Princípio de julgamento objetivo é aquele princípio pelo qual a administração está restrita a fazer o julgamento da proposta segundo critérios objetivos, impessoais, distantes de subjetividade, atendendo a critérios técnicos, né? Critérios objetivos para avaliar o vencedor do certame. Princípio de desenvolvimento nacional sustentável é aquele princípio pelo qual a administração está obrigada a seguir a trilha da sustentabilidade, né? Então se orientar no sentido da sustentabilidade. E por último, nós temos princípios correlatos. E princípios correlatos, você pode abrir uma outra chave aí que a gente vai falar deles. Princípios correlatos, supremacia e indisponibilidade de interesse público, princípio da motivação, princípio de adjudicação compulsória, princípio do procedimento formal, pelo qual a licitação ela sempre deve seguir a formalidade, né? Ela deve ser escrita, ela deve seguir as regras do instrumento convocatório, deve seguir as disposições constantes ali no edital, no convite. Então, a formalidade, toda essa formalidade que reveste a licitação para que ela seja um ato distante da anulabilidade, da nulidade, né? Princípio de padronização. Então, por esse princípio, a administração pública precisa seguir uma certa padronização nas suas compras, nas suas aquisições. Então, ela precisa criar um repertório de modo que ela consiga estipular quais são as boas especificações técnicas de um produto, de uma compra, de um fornecedor, um desempenho, né? Escolher aí a melhor manutenção, a melhor assistência técnica e garantia. Isso aí nós contamos com os registros que vão disponibilizar para a administração pública quais são, né, os melhores e as técnicas mais recorrentes no mercado. E aí, por último, o último dos princípios correlatos, o princípio da eficiência, em que se exige modernização. Então, meu filho, a administração pública ela está obrigada a muita coisa, inclusive a se modernizar. Precisa adotar procedimentos mais modernos, precisa comprar aparelhos mais modernos, precisa inovar, né? E aí, falando de pregão, depois a gente vai falar melhor o que é pregão, mas princípios do pregão. Primeiro princípio do pregão é a celeridade, porque o pregão é o inverso da licitação comum, porque ele começa pelo final da licitação para conferir aí mais celeridade. O celular está tocando, meu Deus, ainda bem que está no vibra, né? Mas beleza. Então, o pregão ele tem menos prazos para publicidade, ele tem outras vantagens que fazem o procedimento ser mais rápido. E aí, com a inversão das fases de habilitação e classificação de propostas, há maior celeridade nessa modalidade de licitação que é o pregão, né? Princípio da finalidade do pregão, ou seja, a finalidade do pregão, interesse público, sempre interesse público. Princípio de razoabilidade,
em que é necessária a ponderação de atos para que não haja excessos, para que não haja desproporcionalidade em prejuízo dos licitantes e do interesse coletivo. Sempre o interesse coletivo aparecendo aí na administração, tá? Princípio da competitividade, livre concorrência, oposição. Então, apesar de ser necessária uma competitividade, uma concorrência, essa disputa precisa obedecer os ditames éticos e a moralidade para privilegiar o interesse público, né? E aí, princípio do pregão também, justo preço. E aí é justamente aquilo que eu falei, o melhor preço não é o menor, mas é aquele justo, né? Um preço que você realmente paga pela qualidade num valor razoável. Princípio aí, por último, do pregão, princípio da seletividade, comparação objetiva das propostas, que é mais ou menos aquele princípio que eu tinha falado sobre a impessoalidade, sobre o julgamento objetivo das propostas, né? Deve seguir critérios objetivos. Então, vamos falar de dispensa e inexigibilidade de licitação. E aí, para a licitação que é dispensada, vide artigo 17 da Lei do Tinhoso, que contém um rol numerus clausus, um rol taxativo de quando não há possibilidade de licitar, né? Licitação dispensável também é um rol taxativo, contido aí no artigo 24 da Lei do Tinhoso 8666/93, em casos aí em que é possível licitar, mas não precisa. E aí, por último, a inexigibilidade de licitação, contida no artigo 25 da Lei do Tinhoso, que contém um rol exemplificativo em que não há possibilidade de licitar. Então, a licitação dispensada é aquela licitação para alienar bens da administração pública. No caso de bens imóveis, vocês vão precisar consultar as alíneas A até I do inciso 1 do artigo 17 da Lei do Tinhoso. E no caso dos bens móveis, vocês precisam procurar lá no rol da letra A até a letra F, a linha A, a linha F do inciso 2º, inciso 2, né? Segundo é artigo. Inciso 2 do artigo 17 da Lei do Tinhoso. E aí, falando de licitação dispensável, vamos ao artigo 24 da Lei do Tinhoso, e eu vou falar aqui os mais importantes, né? Então, o primeiro aí, a licitação dispensável para serviços de obras e engenharia, em que o valor total da empreitada e da obra corresponda a 10% de 150 mil, né, que está lá no inciso 1 do artigo anterior, se eu não me engano. E aí, nesse sentido, nós não podemos fazer um desmembramento de obra para facilitar a dispensabilidade de licitação, né? Então, se a obra toda custa 200 mil reais, eu não posso fazer uma dispensa de licitação para a rua, outra dispensa de licitação para o bueiro, outra dispensa de licitação para o muro. Não, porque é uma obra completa, senão a gente não teria licitação para nada, né? Então não é admitida a dispensabilidade de licitação para um desmembramento de obra. Se a obra custa tanto, vai ter que seguir esse tanto. Não dá para fazer uma rua, um bueiro, um muro, todos em licitações distintas. A obra inteira deve seguir uma só licitação. E se essa uma só licitação for abaixo desse valor de 10% do valor de 150 mil, que é o valor atual, aí há dispensabilidade de licitação. Segunda dispensabilidade de licitação é na alienação nos serviços, na contratação de serviços, né, na aquisição de bens de valor inferior a 10% de 80 mil, que é o valor em prática atualmente. E também não pode ser um desmembramento de serviço, de alienação ou de compra. Então, se eu vou fazer uma licitação para comprar computadores e essa alienação vai ficar mais cara do que a dispensa, eu vou ter que seguir a licitação. Eu não posso comprar o teclado com dispensa de licitação, o gabinete com dispensa de licitação, a tela com dispensa de licitação. Não. Tudo que é um bloco só tem que seguir a licitação. Putz, merda, tá ficando tocando isso aqui. Bom, terceira dispensa de licitação, que é bem importante, é nos casos de emergência ou de calamidade pública. Então eu nem preciso falar muito diante do momento que a gente já está vivendo, né? Inclusive a gente viu
na televisão aí ocorrências de desvios, de dispensa de licitação, compras que aconteceram muito rápido, né? Aí, quando não houverem interessados numa licitação anterior e ela não for repetível, sem prejuízo para a administração pública, também vai ser a licitação. Também é dispensável a licitação para adquirir bem o serviço oriundo de um órgão, de uma entidade que já integra a administração e que foi criado exclusivamente para esse fim de fornecer bens à própria administração, desde que o preço pelo que se paga pela coisa fornecida seja compatível com o mercado. Outra aí, dispensa de licitação importante é para compra e locação de imóvel. E esse imóvel é aquele imóvel que atende perfeitamente a administração. E aí a gente dispensa a licitação. Também há dispensa de licitação para contratação de remanescente de obra. O que quer dizer? Se a administração pública contrata uma certa empreiteira para realizar uma obra, e essa obra rescinde o contrato no meio da obra, para a continuação dessa obra haverá dispensa de licitação. Desde que o próximo contratado a continuar essa obra aceite as condições e o preço que foram aceitos pela empreiteira anterior que rescindiu o contrato, né? Então, temos aí uma possibilidade. Esse preço pode ser atualizado, né, para que não haja um prejuízo muito grande aí para o licitante, aliás, para o novo contratado, né, porque não vai haver licitação. Então, é uma outra possibilidade de dispensa de licitação. Também há dispensa de licitação para comprar hortifruti, pão, perecíveis em geral. Há dispensa de licitação para contratação de uma instituição brasileira incumbida por meio de um regimento ou estatuto a pesquisar, ao ensino ou ao desenvolvimento institucional, ou para contratação de uma instituição dedicada à recuperação social de preso. Mas essa instituição dedicada à recuperação social do preso precisa ter uma boa reputação e não pode ter fins lucrativos. Também há dispensa de licitação para aquisição de peças, componentes, para manutenção de equipamentos, enquanto estiverem aí na garantia, né? Então, para manter a garantia de determinado bem, se for necessário comprar direto do fornecedor, aí há uma dispensa de licitação para manter a garantia, né? Oferecer essa vantagem à administração. Há dispensa de licitação também para contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás com concessionário, permissionário ou autorizado, que são aí entidades já ligadas à administração, que, portanto, viabilizam a realização de dispensa de licitação. Também há dispensa na celebração de contrato com as OS, né, organizações sociais, para atividades contempladas no contrato em que foi firmado com a administração. E aí é muita coisa, cara. Muita coisa. Olha, o vídeo já está com 18 minutos. Também há dispensa de licitação quando a administração pública for realizar um contrato para coleta de resíduos com catadores de lixo, né? Então, se esses catadores de lixo, assim reconhecidos pela administração, puderem prestar esse serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos, haverá dispensa de licitação justamente para viabilizar a inclusão social desses catadores de lixo. Estou falando em termos bem chulos para a gente entender. Há também dispensa de licitação para contratar empresas sem fins lucrativos que implementem abastecimento de água para famílias pobres nas áreas rurais que são atingidas pelo desabastecimento. Então, se a administração pública quer, de repente, instalar uma cisterna na fazenda de um tiozinho bem pobre, que mora numa região de seca ou que não tem saneamento básico, aí sim haverá também dispensa de licitação. E por último, né, um que eu considero mais importante aí, que eu já vi até, questão de concurso. Se não todos têm questão de concurso, né, mas esse aqui caiu numa prova recente que eu achei aí. E haverá dispensa de licitação para melhoria, construção, reforma e ampliação de estabelecimentos penais, de penitenciárias, de centros de detenção provisória, quando esses estabelecimentos oferecerem risco
a segurança, né? Então, houve um caso aí, nossa, eu tô tudo cagado. Teve um caso aí que um estabelecimento aí, uma penitenciária, sei lá, os presos estavam ameaçando de se rebelar porque não tinha espaço, porque estava lotado. Daí o que a administração pública fez? Foi lá e executou a obra sem licitação, por essa dispensa que está contida aqui no rol do 24, né? Deixa eu ver se é 24 para não falar besteira. Prevista no rol do 24. E aí concluiu a obra com uma certa celeridade para que não houvesse a rebelião, que portanto representaria aí um risco à segurança do país, né? Então, preencheu todos os requisitos. Foi necessário uma ampliação do estabelecimento prisional, porque havia uma ameaça de rebelia, é assim que fala, rebelia? Porque essa rebelia iria arriscar a segurança do país. Então, bateu certinho. Cara, tem que falar ainda de licitação inexigível. Vamos lá, né? Vai dar 22 minutinhos. Quando não há... quando a licitação é inexigível, é justamente naqueles casos em que não é possível haver competição, né? E aí a gente está falando um rol exemplificativo justamente porque são várias possibilidades, né? A administração pública pode topar com uma dessas possibilidades a todo momento. Então, por exemplo, se a administração pública compra uma coisa que só tem uma fornecedora que faz, há inexigibilidade. E se vocês forem lá no artigo 13 da Lei do Tinhoso, vocês também vão ver hipóteses em que serviços, né, pelos quais não é possível licitar por meio de concurso. Então, se para fazer os serviços do artigo 13 da Lei do Tinhoso não for possível licitar por meio de concurso, ou seja, não tiver gente para concorrer, aí há dispensa. E também a inexigibilidade, né? Não é dispensa, inexigibilidade de licitação para contratar um artista de grande renome, né? Ele precisa atender esses requisitos, grande renome apontado pela crítica ou até pela opinião pública, mas veja, não dá para substituir um artista. Eu não consigo fazer uma concorrência entre a Beyoncé e sei lá, e a Ivete Sangalo. Não dá para concorrer. Ou é um, ou é o outro. Só tem esses. Não tem como escolher o melhor. Eles são investidos dessa qualidade. Então aí temos a inexigibilidade de licitação. E aí eu vou começar a falar de modalidade de licitação. O vídeo vai ficar daquele tamanho, né? Então um abraço. Espero que eu tenha ajudado.